Nós estamos entrando naquele terreno complicado de até onde vai a suspeição de um juiz, né? É muito séria essa acusação. Acusar um juiz de ser partidário, mas não só ser partidário na pessoa física, como ele ter, dentro das suas convicções políticas pessoais, influenciado um processo do qual ele era o magistrado responsável, e isso tivesse, inclusive, se refletido na sentença. Isso é uma acusação muito grave, muito complexa e que precisa ser analisada com um distanciamento. Por quê? Porque o Sérgio Moro, ele deu provas na sentença de que ele condenou, ele direcionou o processo e a investigação e depois condenou um inocente. Não há absolutamente nada até agora que dê indício disso. Depois, especificamente no caso do Lula, o Lula teve a sua condenação corroborada e ampliada em segunda instância, e vamos lembrar que a segunda instância é soberana sobre a primeira instância. Então, os 3 desembargadores lá do TRF4 que deram 3-0 e pegaram uma sentença de 9 anos e meio e aumentaram para 12 anos e alguma coisa, eles têm completa autonomia para reformar, rever e mudar a decisão de primeira instância. Você só consegue contaminar a decisão da segunda instância se houver um vício muito claro, muito forte, muito evidente de que a primeira instância não só entrou num conluio para mudar provas, alterar testemunhos, ele conseguiu fazer com que aquele julgamento de primeira instância fosse tão viciado que levasse os 3 desembargadores a um erro de boa-fé, e aí sim justificaria a revisão dessa decisão. E vamos combinar, nesse momento, com tudo que apareceu até agora ainda, um duplo twist carpado jurídico para a gente chegar nesse ponto, né? É muita coisa para se especular em cima de notícias de um blog de extrema esquerda. Eu fico imaginando se fosse um blog não, sei lá, ou de direita ou de centro, que tivesse fazendo revelações para tentar soltar Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Antônio Palocci, eu não sei. Quer dizer, a gente estaria também dando a mesma... A coisa chegaria ao mesmo ponto? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Como tudo é especulação, me sinto no direito de especular em cima de bases tão frágeis como essa que nós estamos discutindo. De qualquer jeito, uma revisão baseada nessas notícias do Intercept me parecem um ataque até o ordenamento jurídico brasileiro frontal. Se essas... Desculpe ser chato ficar repetindo isso, mas se essas provas fossem disponibilizadas, como o próprio juiz, o atual ministro Sérgio Moro pediu claramente ontem no Senado, dizendo: mostrem tudo, façam a perícia, e a partir da análise do material periciado, comprovado, porque aí, olha só, tem todo um caminho, tem que disponibilizar o material, ele tem que ser periciado, mas a perícia é só o início, porque aí começa uma discussão jurídica complexa, longa, onde vai se ler o que está escrito naquele material e analisar o quanto daquilo ali compromete a condução porque vamos supor que a conversa seja, depois de periciada, considerada real, verídica. Mesmo assim, nasce uma nova discussão jurídica, que é analisar o quanto que aquelas conversas provam que há um vício de origem tão absurdo e tão contundente a ponto de anular o processo. Tem muita coisa para andar aí. Eu vejo ainda esse pessoal do lado da defesa do Lula, claro, eles estão fazendo o trabalho deles, de fazer toda a chicana, toda a gritaria, faz parte, mas eu acho que ainda tem um caminho muito longo até se chegar a uma eventual anulação do processo em primeira instância, em segunda, e até eventualmente um processo de soltura do ex-presidente Lula.